O Sporting está a poucas horas de passar por um momento eleitoral e no tema dia desta sexta-feira, Igor Gonçalves, apresentador do podcast Canto do Sporting, traz-nos os principais destaques deste momento, coloca frente a frente Frederico Varandas e Bruno Sá. Igor, antes de mais, bom dia, como estás? Primeira pergunta, há um favorito para estas eleições? Antes de mais, bom dia. Sim, há um claro favorito, Frederico Varandas. Seria muito surpreendente se não tivesse uma margem muito grande e ainda seria absolutamente mais surpreendente se não ganhasse as eleições. É uma eleição que, se pensarmos bem, até a poucas semanas dela acontecer, nem sabíamos bem se iria haver oposição a Frederico Varandas, ainda bem que a houve, porque o momento democrático quer-se com debate de ideias e portanto, ainda bem que Bruno Sá avançou à última da hora, não é bem a expressão correta, mas já numa reta final. Mas sim, Frederico Varandas é imensamente favorito, concorre para se reeleger e reelege-se com uma base de títulos e, portanto, será muito improvável que Frederico Varandas não saia desta eleição com a sua liderança reforçada. E, portanto, ainda destacar mais a missão de Bruno Sá, que entrou para esta eleição sabendo que estava a tentar escalar uma montanha muito, muito alta, mas que mesmo assim arregaçou as mangas e foi ao trabalho com uma ideia de democracia de Sporting, que eu acho que os sportinguistas apreciaram. Eu vi as eleições do Sporting ou tornaram-se nos últimos tempos algo um bocadinho bélico, por se achar que, por haver oposição a Frederico Varandas, é quase um ataque pessoal a Frederico Varandas. E não é verdade. O que há é uma visão diferente da de Frederico Varandas. O que é em democracia é perfeitamente possível e é perfeitamente até esperado que hajam duas visões, ou três, ou quatro, neste caso são duas, e portanto não acho que Frederico Varandas, eu também não me parece que Frederico Varandas em si olhe para a candidatura de Bruno Sá como uma crítica, ou uma crítica, claro que é, mas não uma crítica a si, é uma visão diferente. Agora, aquilo que vemos é um transformar bélico das eleições, mas voltando à tua pergunta, sim, Frederico Varandas é imensamente favorito e amanhã, sábado, deverá, se nada acontecer de extraordinário, hoje, pode acontecer se descobrirmos aí qualquer coisa, mas brincadeiras à parte, não deverá acontecer e, portanto, Frederico Varandas deverá ganhar a eleição com alguma margem, até uma margem bastante confortável, e, portanto, sim, há um grande favorito às eleições de 2026. A visão dos dois candidatos foi posta à prova na noite desta quinta-feira, onde foi realizado o único debate para estas eleições. Igor, sentes que este foi benéfico ou prejudicial para os dois candidatos e também para os sócios? Foi benéfico para ninguém, prejudicial para todos. Foi prejudicial para Bruno Sá e para Frederico Varandas e foi prejudicial para os sócios do Sporting. Eu diria até que foi prejudicial para quem viu, porque perdeu da sua vida 1h30 ou 2 horas e tal de debate. Eu não vi o debate em direto, tive a brilhante decisão da qual me arrependo de ver depois, bem mais à noite, já até entrar pela madrugada, porque assumi que ia ser até algo que eu pudesse ver com tranquilidade, e não, foi tempo perdido, basicamente. Foi um debate onde basicamente não foi um debate, foi uma entrevista feita por duas pessoas a Frederico Varandas, o que também era um bocadinho esperado, porque se nós pensarmos bem, Frederico Varandas não fez campanha, imiscuiu-se de qualquer ação de campanha. Por exemplo, no podcast do Canto do Sporting nós convidámos os dois candidatos, Frederico Varandas imediatamente, ou não Frederico Varandas diretamente, mas a sua entourage imediatamente disse que não, que Frederico Varandas não vai fazer campanha, vai se focar na gestão do Sporting, e pronto, e é compreensível, e portanto, até por causa disso já se esperava que fosse uma oportunidade de Frederico Varandas ser, entre aspas, entrevistado com alguém que lhe iria colocar perguntas que vêm de dentro do Sporting, de dentro dos sócios do Sporting, não um jornalista mais imparcial, como se, por exemplo, Frederico Varandas desse uma entrevista à RTP, por exemplo, ou aqui ao 00, seria feito por um jornalista mais imparcial, portanto as perguntas seriam sempre muito mais genéricas. Bruno Sá já tinha uma série de coisas preparadas que vêm do seio dos sócios, porque nem tudo está bem no Sporting, e portanto o debate foi um bocadinho isto, basta olhar para o tempo
que cada um dos candidatos falou, com Frederico Varandas a falar quase mais meia hora que Bruno Sá, e foi por causa disto, porque Bruno Sá, mais do que estar a apresentar ideias, que foram, eu diria, 2 ideias que Bruno Sá apresentou durante todo o debate, a Academia das Modalidades, e a relação com os adeptos, teve ali algumas ideias mais relacionadas com a relação dos adeptos, a bancada, que ele chama a bancada do futebol para todos, com os bilhetes a 10 euros, um dos topos, onde até possa haver o safe standing, portanto, uma série de... Aí, Bruno Sá trazia a lição bem estudada, porque realmente ele ouviu o sócio mesmo do Sporting, não só o sócio, mas também o GOA, os sócios dos grupos organizados, portanto, ele trazia ali uma série de coisas, mas em relação a medidas, ficámos sem saber nada. Nada. Rui Borges, é para continuar? Nenhum dos dois disse. Qual é que vai ser a postura do Sporting nos próximos mercados de transferências? Ninguém disse. Como é que se justifica este empréstimo de 225 milhões de euros que o Sporting fez para reabilitação de uma série de coisas? Sabemos que vai haver uma requalificação no Alvaláxia, não sabemos ao certo o que é que isto vai implicar, o que é que vai haver realmente no Alvaláxia, vão ser restaurantes? É com isso que Frederico Varandas quer pagar os juros que vai ter que pagar até 2054? Não sabemos. Os dois candidatos anunciaram melhorias na academia, ou continuação da aposta na academia. Como? Não sabemos também. Formação, o que é que vai acontecer na formação? Vai haver alguma reestruturação? Ninguém falou também. A postura do Sporting na centralização dos direitos transmissivos nem foi abordado, nem foi perguntado. Postura do Sporting perante FPF, Liga, rivais. Ninguém falou, nem sequer foi abordado. Portanto, ficámos num debate que, no fundo, foi uma entrevista a Frederico Varandas, com muitas interrupções, com Frederico Varandas visivelmente desgastado. Ele disse que estava ali direta, não me choca, porque o Sporting veio de Bodø Glimt, ou veio da Noruega, não, veio de Bodø, não é? Veio de Bodø naquela madrugada, chegou, eram 5 e tal da manhã, ou 6 e tal, já não sei ao certo, e aparentemente Frederico Varandas está a trabalhar o dia todo, e a postura dele era de quem estava cansado e que foi ganhando irritação ao longo do debate. E, portanto, acho que o debate foi uma má noite de sportinguismo, porque vimos um Bruno Sá que realmente está, ou traz muitas frustrações de sócios, o que é normal, porque, e vamos falar mais à frente de alguns temas fraturantes, mas é normal que o Bruno Sá trouxesse essas frustrações. E depois, o debate ficou claro que a questão da transparência e dos aumentos de ordenados na SAD é uma questão que mói um bocadinho os sócios do Sporting mais, vou usar aqui aspas, mais hardcore. E, portanto, percebemos que havia ali uma série de frustrações que o Bruno Sá queria expor a Frederico Varandas e questionou muito sobre isso e atacou muito sobre isso. E Frederico Varandas foi respondendo como um presidente faz, olhando para o seu historial, e não temos aqui grandes problemas em dizer que, na era moderna, a nível de histórico, de conquistas, Frederico Varandas é o melhor presidente da história do Sporting. Teríamos que recuar à década de 40, 50, 5 violinos para ter uma era de maior sucesso no Sporting. Portanto, Frederico Varandas escuda-se nisso e escuda-se também numa coisa que os sportinguistas não têm, que os sportinguistas têm alguma dificuldade em compreender, que é, Frederico Varandas tem um projeto, e é um projeto que já todos percebemos que é há 10 ou 12 anos, portanto é um projeto longo, tendo ele a noção que é favorito a estas eleições. Portanto, Frederico Varandas chega às eleições, é confrontado com o aumento do passivo, com o aumento das dívidas a fornecedores, e quando aqui falamos, e quando vem a expressão dívidas a fornecedores, não é catering, é clubes, é contratações. E, portanto, o Frederico Varandas, como tem todas as informações do seu lado e tem um projeto, que é algo que Bruno Sá não pode ter porque não está na presença do Sporting, Frederico Varandas, a única coisa que tem que dizer é, sim, é verdade, mas olhem para, por exemplo, para o volume de negócios, olhem para a valorização do plantel do Sporting, olhem para as conquistas do Sporting. Portanto, tudo isto é planeado e há obviamente dúvidas, porque o passivo do Sporting aumentou, as dívidas a fornecedores aumentaram, mas depois também temos que pensar que, se olharmos para os últimos 5 anos do Sporting, ou 4 anos de Sporting,
olhamos para as contratações do Sporting e vemos o maior investimento de sempre. Gyökeres, Yulman, Luís Soares, Ioannidis, etc. Luís Guilherme, tudo. O Sporting gastou mais de 100 milhões de euros. Ou na casa dos 100 milhões de euros nesta época, entre o mercado de verão e inverno. Portanto, é normal que as dívidas aos fornecedores aumentem, porque é normal que, se vamos aqui a tirar para o ar, o Ioannidis custou 25 milhões de euros, o Sporting não paga os 25 milhões de euros à cabeça. Se calhar até nem paga nada à cabeça. Paga 5 milhões em 6 meses, depois mais 6 meses 5 milhões. Por exemplo, é um exemplo, estou a tirar para o ar, não faço ideia como é que foi o plano de pagamentos do Ioannidis. E isto depois, obviamente, acumula-se nas dívidas aos fornecedores. E Frederico Varandas tem essa capacidade de poder dizer, eu tenho um projeto, fizemos estas ações, contraímos este empréstimo para reestruturação do clube, infraestruturas, e pode aqui escudar-se no seu projeto e nas suas conquistas. E, portanto, o debate foi um bocadinho isto. Uma entrevista, no fundo, bélica a Frederico Varandas, feita por um candidato que falou quase menos meia hora que o Presidente do Sporting. Um debate com pouco sumo, com vários temas que ficaram por debater, como já disseste. Então vamos focar no que foi debatido. Igor, está na altura de olhar para os projetos de ambos os candidatos. O que é que sabemos sobre isto? O que é que há para destacar? Olhando para os projetos dos dois candidatos, há muito pouca coisa a destacar. Coisas concretas, mesmo muito pouca. O que é até preocupante para os adeptos de Sporting. Frederico Varandas basicamente entregou uma versão resumida de um projeto que já existe no Sporting, não da sua autoria, é um projeto de outra parte da direção do Sporting, que é um projeto mais virado para o business do Sporting, a criação do Hub, a criação do Sporting Entertainment, a visão de melhorar o Alvaláxia, criar o Corner, portanto, uma série de coisas que Frederico Varandas traz no seu projeto, que é um projeto muito minimalista, para ser simpático. Portanto, de Frederico Varandas, há nada de novo no projeto, não há uma medida... Parece um projeto de apresentação de associação de estudantes de uma escola secundária. Dinamizar, criar... Não há muito mais do que isso. O projeto de Bruno Sá, que obviamente precisa de convencer os sócios, porque não tem obra feita, digamos assim, no Sporting, é diferente. Já traz aqui algumas medidas, mas também elas muito pouco concretas. Há o reaproximar dos sócios, sim, mas como? É como diz no projeto, com criação de uma realização imediata de uma reunião com os núcleos. Sim, mas para apresentar o quê? Para o que é fazer reunião só por fazer? Não. Quais são as medidas que a direção de Bruno Sá iria propor aos núcleos para os trazer para mais próximos do Sporting? Não sabemos. Qual é que era o projeto desportivo? Seria manter Rui Borges? Seria atacar o mercado interno? Sem querer parecer arrogante e autopromoção, Bruno Sá deu mais explicações sobre o que era o projeto quando na sua participação no podcast Canto do Sporting no início da semana passada, do que no seu projeto e no debate. Que aí sim explicou como é que iria ser feita a estrutura do desporto, onde o treinador ia ter um papel mais reduzido, ou seja, o treinador ia ter muito menos impacto nas escolhas dos jogadores, por exemplo, que iria ser muito mais fixado na posição do diretor desportivo e do presidente, e que o treinador seria incluído aqui. É muito pouco, sinceramente. Eu percebo que as eleições estejam, como eu disse, com um grande favorito. Ainda assim, para bem do Sporting, exigia-se um bocadinho mais de ideias concretas, porque o atirar, proximidade, competitividade, isto aqui, o ChatGPT dá essas informações, dá essas frases feitas. Portanto, o Sporting queria, os sócios queriam. Como é que o Sporting quer resolver, por exemplo, o problema, que é um problema gritante das assistências dos estádios de Alvalade? Como é que... É verdade que já há a plataforma de vender os bilhetes das pessoas que tenham game boxes, line seats, poderem vender o bilhete, mas funciona mal. Tem critérios por exemplo, os critérios de compra de bilhetes para os jogos fora. Uma série de pequenas coisas que os sócios do Sporting gostavam de ver projetos e gostavam de ver realmente ideias concretas, e olhamos para os dois projetos, e eu tive o prazer de ler várias vezes os dois projetos, não há coisas genéricas e, sinceramente, um clube de futebol não se rege por coisas genéricas. Tem que haver muito mais do que um país, que aí sim podes criar coisas mais genéricas, porque são tantas pessoas, são 10 milhões de pessoas ou 11 milhões de pessoas, que se tu criares uma coisa mais genérica, obviamente podem ser algumas pessoas prejudicadas, mas
depois no peso da balança poderá resolver alguns problemas mais sistemáticos. No Sporting não, num clube de futebol não, as coisas têm que ser muito mais adequadas aos sócios e, portanto, acho que pecou por escasso e por simplicidade os dois projetos. Igor, ao longo deste tema dia já foste falando sobre vários temas do universo leonino, uns mais importantes que outros, mas todos com a sua devida importância. E eu pergunto assim, relativamente a estas eleições, qual é que é o tema mais importante, mais fraturante? Há três. O primeiro é Rui Borges. Bruno Sá, um bocadinho difícil de compreender o raciocínio. Bruno Sá diz que era contra a contratação de Rui Borges, mas que se fosse Frederico Varandas já tinha renovado com o Rui Borges. Recordar que o contrato de Rui Borges acaba em 2027, mas se ele for eleito, não renova com o Rui Borges, vai sim falar com o Rui Borges. Fica aqui um bocadinho complicado de compreender ao certo o que é que pode acontecer com o Rui Borges, caso Bruno Sá ganhe. Frederico Varandas diz que já sabe o que é que vai fazer com o Rui Borges, ou vai fazer entre aspas, mas já sabe o que é que vai apresentar a Rui Borges, ou se vai renovar ou não, mas também não revela. Portanto, este é um dos temas, ainda por cima o Sporting acaba de ter uma derrota pesada na Liga dos Campeões, tem o empate com o Braga, que poderia ter relançado o campeonato, poderia ter colocado o campeonato muito mais em evolução e não colocou, portanto não está num momento desportivo também de fulgor máximo. Portanto, esse é um dos temas. O segundo tema é as finanças, porque realmente as pessoas olham para o relatório de contas do Sporting e veem que o Sporting já está a pagar juros do empréstimo de 225 milhões de euros que fez para requalificações e business e não sei o quê. O passivo também aumentou, as dívidas, como eu falei há bocadinho, as dívidas também aumentaram. Esse é outro tema, mas acho que aí Frederico Varandas clarificou dentro do seu projeto. Agora podemos aqui debater se achamos que o projeto de Frederico Varandas vai pelo caminho certo ou não, mas pelo menos há um projeto e Frederico Varandas tem a confiança dos sócios para o fazer, porque foi eleito já 2 vezes. E depois o outro tema mais fraturante, e é aí que Bruno Sá carrega mais, é a relação direção, sócios, adeptos. Há muito, e isto não é exclusivo de Bruno Sá, há uma das coisas mais apontadas à direção da SAD do Sporting neste momento é que foi criada uma visão muito mais de sócio-cliente do que sócio-adepto. O corporate tem aqui um peso maior. E os sócios, vou voltar a utilizar esta expressão, entre aspas, mais hardcore do Sporting, sentem-se um bocadinho abandonados. Os núcleos sentem-se um bocadinho, os núcleos que estão mais longe, mais até aqui na zona do Norte, sentem-se um bocadinho abandonados. E isto é verdade. E Frederico Varandas, pelo menos pela postura que ele teve no debate, não está preocupado com isso. Porque olha para os números de sócios pagantes que realmente aumentou no Sporting, olha para as receitas vindas dessas ações e vê que são positivas e, portanto, claramente Frederico Varandas não está preocupado sequer em melhorar as relações com os Goa. Claramente, já compreendemos isto, também não podemos dissociar que quando Frederico Varandas entrou, ele até criou ali um protocolo que era benéfico para as claques, mas depois teve ali uma situação, uma vez no pavilhão João Rocha, que fez descambar tudo. Entretanto, já está aí uma série de ações de despejo das claques. Portanto, já todos percebemos que Frederico Varandas não se está minimamente a importar para a relação com os adeptos. Ou pelo menos com os adeptos mais, vou voltar a dizer, mais hardcore. Bruno Sá traz essa frustração. Bruno Sá que lida muito com as pessoas, para quem não sabe, o Bruno Sá, o nome dele nem é Bruno Sá, mas é conhecido como Bruno Sá porque ele tem um restaurante que é o Cantinho do Sá, porque o Sá Pinto era o seu jogador favorito e, portanto, Sá. Ele lida muito com os sócios, ele tem um estabelecimento em frente ao estádio de Alvalade e, portanto, os sócios nos dias de jogos e modalidades estão lá. E portanto ele lida muito e ouve as frustrações e obviamente ele também é um sócio hardcore do Sporting e portanto sente essas frustrações e trouxe essas frustrações para a ribalta, coisas que, por exemplo, não se falava aqui. Uma das coisas mais gritantes, a forma como as revistas são feitas à entrada para as portas das claques, por exemplo. Esses assuntos é onde o Bruno Sá mais está a carregar a relação sócios-adeptos. Portanto, esses três, Rui Borges, finanças e a ligação com os adeptos. Finanças, acho que Frederico Varandas tem um projeto, podemos aqui discutir se é um bom ou mau projeto, mas é o presidente eleito e, portanto, tem legitimidade para o fazer. E depois, Rui Borges, ficámos todos sem compreender muito bem o que é que vai acontecer. O próprio Rui Borges já teve visto o debate e até pensou, mas
O que é que vai acontecer se Bruno Sá ganhar o seu despedido? O Frederico Varandas já sabe o que é que vai fazer, mas ainda não diz o que é que vai acontecer. Já esperas a saber se eu elimino o Bodoglimt, não ficamos todos sem perceber. E depois é a questão com os adeptos. E aí acho que Frederico Varandas já não vai mudar, e mesmo que queira mudar, já não vai ser recebido bem. E é realmente um problema. E vamos falar mais à frente. Igor, para fechar este tema do dia, está na altura de olharmos um bocadinho para o futuro, porque há estas eleições este sábado, mas no universo do Unino fala-se muito das eleições de 2030. Porquê? Porque quando Frederico Varandas criou o seu projeto corporate, o seu projeto desportivo ou financeiro, era muito a 10 anos, 12 anos, e portanto isso vai bater nas eleições de 2030. E há a expectativa, até por algumas coisas que Frederico Varandas já disse, que em 2030 Frederico Varandas cumprirá, se ganhar, 12 anos de mandato, tornar-se-á, eu estou na dúvida se é com mais anos ou o segundo atrás do João Rocha, mas tornar-se-á um dos presidentes com mais anos à frente do Sporting, e há a ideia de que ele vai sair. E, portanto, como clube lisboeta que o Sporting é, já há uma série de notáveis, e isto é, não vou aqui revelar nomes, mas nós sabemos quem são, que já estão a preparar as eleições de 2030. Obviamente com o pressuposto de que Frederico Varandas ganha em 2026. E, portanto, há uma grande expectativa para o que possa acontecer. Neste momento, as eleições de 2000, se hoje estivéssemos em 2030, havia pelo menos 4 candidatos. E, portanto, as eleições de 2030 são vistas como um momento em que o Sporting pode ter aqui um shift. Há algumas listas de oposição e há depois a ideia de que haverá, sem sombra de dúvida nenhuma, uma lista de continuidade vinda do seio desta direção para suceder e continuar o projeto. Portanto, as eleições de 2030 vão ser um momento fulcral, posso dizer assim, na história moderna do Sporting, no sentido de continuidade ou mudança. E isto, é verdade que o Bruno Sá avançou em 2026 e pode ganhar. Era surpreendente, mas pode acontecer. Mas muito do que é dito em 2026, muito do que é atacado em Frederico Varandas em 2026, é já também a começar a preparar 2030. E, portanto, nós cá estaremos para avaliar as eleições, já no sábado. O Sporting, eu não falei disto, mas vou agora tocar para fecharmos. As eleições do Sporting são um bocadinho arcaicas. Há alguns problemas com os votos por correspondência, por exemplo. Há pessoas que já receberam os votos por correspondência já depois do período onde tinham que os entregar, porque depois aquilo tem que ser validado. Não é assim tão fácil. Por exemplo, o Benfica deu uma lição de democracia ao país, com as eleições que teve, as mais concorridas do mundo, ou lá o que era. Pessoas puderam votar em todo o lado. O Sporting, por exemplo, tem que ir a Lisboa votar, tem que ir ao João Rocha votar. Vão decorrer no sábado, pavilhão João Rocha. Vamos ver quantos votantes é que vão haver. E, portanto, 2030 é realmente o momento. Vamos ver para já o que é que vai acontecer em 2026. Acho que dificilmente na segunda-feira, se fizermos tema do dia sobre este assunto, dificilmente vamos ser surpreendidos com os resultados. Acho que os resultados vão ser mais ou menos em linha daquilo que é esperado. Mas depois vão haver aqui 4 anos de maior... Vamos começar a ouvir mais vozes no Sporting. Se pensarmos aqui com alguma cabeça fria, nos últimos 5 anos, 4 anos, tem havido... Não tens ouvido ninguém, não é? Assim, ninguém, uma oposição, como por exemplo havia Vilas Boas a Pinta Costa, como havia Manteigas a Noronha, exatamente, era esse o nome que eu queria. Ou seja, não vemos isso, porque realmente o Sporting, há poucas dúvidas que o Sporting está a atravessar a sua melhor fase, mesmo até nas modalidades. Eu nem falei aqui nas modalidades, outro assunto que foi um bocadinho... muito pouco esmifrado no debate e na campanha, mas mesmo nas modalidades, o Sporting ganhou uma série de provas europeias, futsal, hóquei, o handball não ganhou, mas está aí absolutamente pujante. Portanto, é preciso admitir que realmente este período de Frederico Varandas, até porque ele vem da era pós-invasão à academia, pós-Bruno de Carvalho, portanto, até por isso é muito difícil ir contra os feitos de Varandas.
Mas, nos próximos 4 anos, vamos começar a ver pessoas a insurgir-se, porque realmente 2030 pode ser um momento marcante, porque mesmo que venha uma sucessão, será com, em princípio, atenção, uma outra cara que não Frederico Varandas, e aí pode haver qualquer coisa. Mas antes disso, há eleições de Em 2026, vamos aguardar para ver o que estas nos reservam. Obrigado, Igor, obrigado a todos que nos assistiram. Volto a recordar, como já aqui mencionaste, que Frederico Varandas não aceitou vir ao Canto Sporting, mas aproveito para mencionar que pode ver um episódio especial do Canto Sporting com Bruno Sá, onde explicou o projeto, vale sempre a pena assistir. Além disso, esta sexta-feira há um novo episódio do Funda 3 com o Igor Gonçalves, é dedicado ao universo do basquetebol como sempre. Fique connosco, fique com o 00.